A paz de Cristo, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós fazer estudo da Palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz hoje para nossos corações, para o nosso entendimento. Para quem não me conhece, eu sou Aurelino Moraes e do canal A Mente de Cristo. Como vocês podem ter já percebido aí o tema do qual está aqui, o templo chamado igreja não é casa de Deus. Ei, irmãos, mas o que é isso? Toda a vida eu vi que a igreja é a casa de Deus. A igreja como templo não é a casa de Deus. É um engano da religião, é um engano ensinado por todos os religiosos aí, evangélicos, que ensinam que Deus está lá na igreja, no templo, só que Deus não está. Mas para nós ter entendimento e ver se é isso que a Bíblia diz, nós vamos para a Bíblia, para nós ver, ter entendimento aí da palavra do Senhor. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler aqui em Salmos 122, primeiro, que diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, irmão, como é que não é a casa de Deus? Mas o que não ensinaram para nós é em que termos essa palavra foi dita. Essa palavra aqui foi dita por Davi, isso no Antigo Testamento. Então lá era o templo, que eles chamavam templo de Deus. Então eles eram considerados lá a casa do Senhor. Mas e hoje, irmão, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é isso que nós vamos entender nesse momento nas Escrituras. Salmo 122, 2, ele diz: nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Então essa palavra, como Davi disse, ela falou lá em Jerusalém, no templo. Então esse templo ele não existe mais, e templo como casa de Deus ele nunca existiu. É isso mesmo. Então vamos ver o entendimento aí da palavra de Deus. Ageu 2:9. A glória deste novo templo será de maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós vemos que a glória deste novo templo. Mas que novo templo? Porque não tem nenhum novo templo. Não tem e nunca vai ter. E se construírem um novo templo, não vai ter valor nenhum mediante a Deus, perante a palavra de Deus. Por quê? O novo templo do Novo Testamento são vidas, somos nós, somos eu e é você, que somos templo de Deus, somos morada do Espírito Santo, somos morada de Deus. Então mesmo que eles construam um templo, 2, 3, 4 templos, não é a casa de Deus. A casa de Deus para sempre, eterno, vai ser o ser humano, é pessoas, é vidas, que é o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então aqui já está tendo clareza do que a Bíblia está falando. Ali, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então aqui, lá para a igreja de Coríntios, lá para o povo de Coríntios, já estavam falando que eles eram o templo do Espírito Santo. Então nós somos templo do Espírito Santo. Não é lá na chamada igreja lá, que eu muitas vezes falei isso também, vamos lá na casa do Senhor. Errado. Quando nós falamos que lá é a casa do Senhor, nós estamos dizendo que o Senhor não habita em nós.
E Deus ele não habita lá no templo. Atos 7:48. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Então aqui, ó, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Então, Deus ele não habita lá no templo lá chamado igreja. Então é um equívoco dizer que vai lá na igreja para buscar Deus. Se você vai lá para buscar Deus, você está dizendo que Deus ele não habita na tua vida, ele não habita em você. Ele habita lá numa casa de tijolo. E Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, o sagrado para Deus é as nossas vidas. E lá na igreja, lá, o pastor dita as regras que você não pode cantar porque você não é casado, você não pode cantar, você não pode pregar porque você não participou da escola dominical, você não pode cantar. Então lá quem dita as regras é o pastor, não é Deus. Então Deus ele nunca habitou nesses lugares, e é um equívoco você dizer que vai buscar a Deus lá na igreja, lá no templo. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, Deus ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não adianta lá, muitas vezes os pastores, eles consideram o altar lá, o púlpito, santo, porque diz que lá é santo. Santos são vidas, ó, tá escrito aqui, ó. Então ele habita, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não habita em santuário feito por mãos de homens. Então nenhum santuário, nenhuma igreja chamada igreja construída, Deus habita lá. Deus não habita lá. Deus habita em mim e em você. Você é templo do Espírito Santo. Você tem que entender isso. Muitas vezes você é obrigado a estar lá na igreja pelo pastor, porque senão você não é santo, porque senão você é um pecador. É nada, irmão. Saia desse engano. Deus lhe habita em você, aonde quer que você esteja, Deus está com você. Atos 17:25. Ele não é servido por mãos de homens. Olha só, irmão. O outro engano que diz, você tem que ir para a igreja para servir a Deus. Outro engano da religião aí, ó. Ele não é servido por mãos de homens. Homem nenhum serve a Deus. Aí os pastores ficam dizendo aí que você tem que servir a Deus, você tem um chamado de Deus, você tem que fazer não sei o que para Deus. Deus não é servido por mãos de homens. Jamais. Como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos a vida e fôlego às demais coisas. Então Ele dá todas as coisas, Ele é Senhor de tudo. Então se Ele dependesse do homem para servi-lo, Ele não seria Deus. Ele seria ainda inferior ao ser humano, porque Ele ia ser servido por mãos de homens. Deus, quando a religião diz que você tem que servir a Deus, saia, fuja desse engano, porque é um engano, é uma prisão religiosa. Você está sendo aprisionado num sistema religioso para você ficar servindo lá um ministério, um pastor que diz que você tem que servir a Deus. E aqui, ó, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Deus não necessita de nada, não necessita de vocês servir a Deus, porque Ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. Ele dá tudo para o ser humano, para mim, para você que somos filhos. Quando você diz que vai estar servindo a Deus, está dizendo que Deus ele não é competente
para fazer todas as coisas. Então ele depende de um homem, de uma mulher para servir a ele. Ele não precisa de homens e nem de mulheres para servir a ele. Então isso é um engano, é uma prisão religiosa, onde eles vão fazendo uma lavagem cerebral, como eu fiquei muitos anos servindo, achando que estava servindo a Deus, estava servindo um pastor, um ministério, e trabalhando por uma empresa, por uma igreja que hoje é uma empresa, né? Efésios 2:22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então nós somos edificados para a morada de Deus, nós somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Então dizer que nós vamos servir a Deus é um engano, e muitos estão aí aprisionados todo dia na igreja, todo dia lá, dizendo que achando que está servindo o Senhor, e está aprisionado numa religião que não vai levar a lugar nenhum. E o pior ainda é que ficam pregando o Velho Testamento, ao qual não serve a Cristo, só servem a Moisés. Hebreus 9:24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele entrou no céu para se apresentar diante de Deus em nosso favor. Deus, através do seu Filho, nos deu todas as coisas, nos libertou, e nós estamos na presença de Deus nesse momento, porque Jesus entrou nos céus e nos representou diante de Deus. Então não precisamos nós ficar se justificando diante de Deus, achando, dizendo, e muitas vezes lá na igreja estão dizendo que nós somos pecadores, que nós somos pó da terra. Não, nós somos filhos, porque nós tivemos um Cristo que nos representou diante de Deus. João 4:21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Aqui ele está falando com a mulher samaritana. Estão aqui numa conversa onde ele declarou. João 4:21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Jerusalém era no templo. E hoje, os cristãos ficam aí com a mente cauterizada, buscando a Deus no monte, e dizendo que Deus não está nele, não está sobre a vida dele. Porque quando você vai buscar Deus no monte, você está dizendo que Deus não está em você, ele está lá no monte. Então é muita falta de entendimento. E aqui quem falou isso aqui foi Jesus mesmo. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Não adoravam a Deus nem no monte e nem no templo. Então hoje os pastores ficam ainda aprisionando em cálculos dentro das igrejas, dizendo que tem que adorar a Deus lá dentro da igreja lá, a qual Jesus disse que não era para adorar nem no monte nem no templo. Então se você está indo adorar no monte e adorar no templo, não está obedecendo a palavra do Senhor. Não está obedecendo aquilo que Jesus declarou. Jesus declarou. João 4:22. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então aquele que adora no monte e adora no templo, não conhece Jesus. Aqui nesta palavra, então, não conhece Jesus, porque aqueles que conhecem Jesus, eles não vão buscar Jesus no monte e nem vão adorar Jesus no templo. Irmão, mas então como é que nós vamos adorar? Olha, ó, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Já chegou nos dias de Jesus, nessa passagem, naquela época. Já chegou em que os verdadeiros adoradores
Adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quando fala em adoradores em espírito e em verdade, é adoradores em verdade e com consciência daquilo que a palavra está dizendo. Então, quando nós estamos buscando a Deus no monte, nós estamos dizendo que nós não entendemos essa passagem que Jesus mesmo falou. Então, e mais, e quando nós tentamos buscar Deus, Deus não está nem aí para nós, porque os verdadeiros adoradores, quem procura é o Pai que procura. Está aqui escrito, ó. São esses os adoradores que o Pai procura. Então é o Pai que procura verdadeiros adoradores. Não é aquele que vai lá dizendo, eu sou um adorador e vim aqui para adorar a Deus. E Deus nem está aí para a tua adoração. Sim, aquele que adora com entendimento e aquele que adora com verdades. Que verdade? Verdade que está na palavra. Por isso que eu deixei de frequentar o templo, de frequentar denominação, de frequentar um ministério, porque eu estou baseado no que está escrito na palavra. Não estou mais firmado em um ministério, em um pastor presidente, ou seja lá quem for. Eu estou baseado na palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Essa é a minha base. João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito, Ele está em qualquer lugar, Ele está em nós, Ele está no nosso Espírito. E nós temos que adorar em Espírito e em verdade. Não é lá fazendo campanha, fazendo jejum, oração no monte. Isso é tempo perdido, irmão. Porque nós temos que adorar em Espírito e em verdade. E a verdade é a palavra de Deus, o Evangelho, o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento já foi cancelado por Cristo. Eu tenho vídeo aí no canal já explicando isso. Então, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então, nós temos que adorar em Espírito e em verdade. Não adianta nós lá no templo, que nós temos só, muitas vezes, lá fazendo coisas da carne, que não adora a Deus. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? O santuário do Espírito Santo é lá na igreja ou é o corpo? É o corpo, irmãos. É o corpo. Está aqui escrito, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então nós não somos de nós mesmos. Nosso espírito pertence a Deus, pertence ao Pai. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo, é o santuário do Espírito Santo. Mas não, eles ficam dizendo que a casa de Deus é lá na igreja, é lá no monte, é lá no templo. Engano, irmãos. Ensinaram, há 2000 anos aí estão ensinando aí as doutrinas de homens, não é doutrina da palavra de Deus, não é doutrina verdadeira do Evangelho de Cristo. Estão aí vivendo o Velho Testamento aí, adorando a Deus lá no santuário ainda, e a qual Jesus ele profetizou a destruição do templo, o verdadeiro templo lá de Jerusalém, mas eles criaram um novo templo e um monte de templo aí para dizer que tem que adorar a Deus lá. E Deus, ele não habita lá, Deus habita em mim e em você que está vendo, ouvindo essa palavra e vendo esse vídeo aí. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Se você não adora a Deus em espírito e verdade, em seu próprio corpo, você não foi comprado pelo sangue de Cristo. Está dizendo que o que ele fez, o sangue que ele derramou, não comprou a tua vida. Então, o Velho Testamento, a lei de Moisés, é mais valioso do que o sangue derramado de Cristo. Então, assim, introduziram na mente do povo que eles têm que viver o Velho Testamento, as leis de Moisés, adorar no templo, fazer sacrifício, fazer campanha, fazer jejum, a qual Deus não está nem aí para isso. E eles estão achando que estão adorando a Deus,
Mas a adoração, verdadeiros adoradores, é aquele que o Pai procura que adorem em espírito e em verdade. Não precisa estar aí fazendo todas essas coisas aí que eles exigem que faça aí, e se batiza nas águas e não sei o que, por engano, irmãos. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E a minha palavra obedeceu o pastor, ou obedeceu o ministério, ou obedeceu a doutrina de homens. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, se você obedeceu o pastor, obedeceu homens, você não ama Cristo. Você não obedece a palavra e não ama Cristo. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e vamos morar lá na igreja. Nós vamos morar lá no santuário. É isso que está escrito? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ele vai fazer morada em mim, fazer morada em você, abençoado. Entenda isso. Não é lá na igreja, não. Ah, irmão, você é contra aí na igreja, aí no templo aí? Não, não sou contra, irmão. Eu sou contra o que é ensinado de maneira errada lá no templo, mas que seja uma palavra verdadeira, como essa que está escrito aqui. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, nós iremos a ele e faremos nele morada nele. Então, aquele que ama guarda a palavra. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos guardando a palavra do Senhor. A palavra de Cristo, não a palavra do Velho Testamento, que era a lei de Moisés, né? É a palavra de Cristo, é o Novo Testamento que nós temos que guardar. 2 Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários de Deus vivos. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então ele vai habitar no templo? Lá na igreja? Não, ele vai de acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários de Deus vivo. Nós somos santuários de Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, se você é povo de Deus, Deus tem que habitar em você e deixar de buscar Deus no templo. E Ele vai sempre andar conosco, vai andar no meio do seu povo, Ele vai estar no meio do seu povo. Mas o seu povo tem que se atentar para a palavra, para a escritura. Está escrito aqui, irmãos. Aqui esses versículos aqui, mas isso aqui os pastores não ensinam. Os teólogos da igreja não ensinam e nunca vão ensinar isso aqui. Porque senão vai despertar a mente daqueles que estão aprisionados dentro do ministério, sustentando o pastorado, sustentando o ministério, que é uma empresa a qual Jesus, ele nunca deixou templo como casa de adoração. A única casa que tinha em Jerusalém, templo de Jerusalém, ele profetizou a destruição daquele lugar, e no ano 70 aquilo foi destruído tudo, acabou tudo, mas o povo com a mente cauterizada, com ensinos distorcidos da palavra de Deus, eles não ensinam isso aqui, essas verdades, a qual eu fui estudando e fui descobrindo, pesquisando, e Deus foi abrindo o entendimento, e nós estamos aí hoje falando essas verdades, a qual nenhum pastor vai falar para vocês, e nenhum teólogo, nenhum doutorado, bacharelado vai pregar essas verdades para você, mostrar aqui na palavra de Deus para você. Eles vão distorcer isso aqui para que você não entenda isso aí, para ficar aprisionado em um ministério lá, para ficar bancando muitas vezes uma empresa lá, porque isso é uma empresa. Jesus, ele não deixou nenhum ministério, nenhuma religião para você seguir. Ele deixou a palavra dele para ser seguida, a qual a religião aí não segue. Ele não segue essa palavra aqui. Então esse era o vídeo de hoje.
Fique com Deus, se inscreva no canal aí, canal Mente de Cristo aí no YouTube. Faça teu comentário aí, dá o teu joinha aí e leia direitinho e entenda que essa palavra é uma palavra que está na Bíblia e talvez você nunca leu, nunca estudou, mas eu estou mostrando para você aqui. Leia com atenção, examine as escrituras para você ver. É Novo Testamento, pessoal. Se quer ter entendimento, estude o Novo Testamento para você ter entendimento da palavra de Deus. Fique todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.